Podcast. Vocês não estão me vendo agora, afinal de contas, estamos transmitindo pelo Instagram ao vivo, mas também estamos gravando o programa. Houve um probleminha técnico aí e a transmissão ao vivo do YouTube não vai ser possível. Mas como a gente está gravando, semana que vem a gente vai transmitir no mesmo horário já esse bate-papo que a gente vai ter aqui na íntegra. Então, quem está acompanhando pelo Instagram e gostar vai ter a oportunidade de ver novamente e conversar um pouco comigo ali, que eu vou ficar no chat também para responder alguma pergunta. Bom, estamos de volta aqui, iniciando a 4ª temporada do Mais Que Podcast. Queria primeiramente assim, agradecer a vocês que vêm acompanhando, vêm dando força, incentivando, falando quando vai voltar, pessoas que procuram a gente para estar aqui. Tem muita novidade esse ano, vão ser 32 programas, então vocês acompanhem aí que vai ser bem legal, trazer gente diferente. E hoje a gente começou já trazendo 4 de uma sacada só, né? Então a gente trouxe aqui o pessoal do Conselho Tal, Tiago, Adonis, Leonardo e Luiz. Sejam bem-vindos ao Mais Que Podcast. Boa, Renato. Obrigado, Renato. Agradecemos o convite, né? Obrigado. Bom, vamos lá. Então, eu já bati papo com 2 pessoas, mas com 4 de uma vez. Vamos ver se a gente faz essa conversa de botequim sem em cima de vocês aqui. Bem, vocês, fala um pouquinho aí, cada um, assim, rapidamente. Você aí, Thiago, de onde você é? Você é de Resende mesmo? Bem, eu não nasci em Resende, eu nasci em Brasília, né? Mas eu moro em Resende desde 1990, né? Uhum. Quando a gente veio para cá, né? Eu, minha mãe, meu irmão, meus pais se separaram e a gente veio para cá, para Resende. Você tem alguma coisa com a mãe, filho de militar? Meu pai é militar, mas meu pai é da Força Aérea, né? Tá. Da Aeronáutica. E aí eu vim para cá porque meu pai é de Itatiaia e minha mãe é de Resende. Legal. E aí a gente morava em Brasília na época, viemos para cá e eu estou aqui até hoje, né? Legal. E você, Adonis, você... Aliás, excelente pergunta. Acabou de falar coisa que nem eu sabia. Tá vendo? Aqui é um lugar de revelações, entendeu? E eu sou de Resende mesmo, sou resendense, nascido e criado aqui. Estudei aqui minha vida inteira, inclusive fazendo o ERJ, né? Ali na FAT, no Polo Industrial de Resende. Passei uma temporada fora, quando eu me formei, fui trabalhar e morei 6 anos em São Paulo e voltei para Resende, na verdade, em 2015, para assumir os negócios familiares, né, que é a PA Uniformes, e cá estou desde então formando minha família. Foi bom, Tiago, eu estou vendo aí, você Proteg, o teu negócio é qual? Então, essa é uma das empresas que eu sou sócio, né? Essa é a empresa de soluções em segurança. E aí também tem a Proteg Seguros, que é uma corretora de seguros, e aí também tem o Conselho, né? Que a gente tem que é esse novo negócio, que a gente vai falar sobre ele. A gente vai falar um pouquinho aí. Adonis, você falou que assumiu a empresa familiar, quer dizer, ela já vem desde quando? Exatamente, a empresa ela nasceu em 1991. Né? Então a gente está chegando aí a 34 anos de existência, foi fundada pelos meus pais, né? Primeiramente pelo meu pai e pela minha avó materna, e começaram a costurar como toda confecção, no fundo do quintal. Você pegar a história de todo confeccionista é assim. E aí, graças a Deus, a empresa foi crescendo, tomando corpo. Não era uniforme profissional quando eles abriram, era moda, era moletom para o comércio local, aí vendia consignado, todo aquele rolo, né? Aí até que meu pai teve uma oportunidade de vender para o seu primeiro cliente, que foi a Ovo Maltini. E aí ele vendeu, que hoje já nem existe mais em Resende, né? Não. Notas na mídia. E aí ele vendeu uns casacos lá, o pessoal gostou, daí ele começou peraí, tem negócio na linha de uniforme profissional, né? E aí vendeu depois para Xerox, tem bastante cliente ali no Polo, e aí estamos cá. Eu cresci dentro desse universo praticamente, né? Eu sou de 88, tenho 36 anos. Começou em 91, eu tinha ali meus 3, 4 anos. Tô novinho. Pegou novinho. Léo, conta um pouquinho aí de você também, grande amigo também. Você é de Resende? Cara, não sou de Resende, eu sou de Boa Vista, Roraima. Nossa! Tu nasceu lá? Cara, olha só que interessante, né? Ninguém sabe, os caras são sócios, mas ninguém sabe da vida de ninguém. Isso é muito bom. Brasilzinho. É uma história bacana, porque meu pai é militar. Eu nasci lá no norte, minha irmã nasceu no sul, meu irmão nasceu no sudeste.
Então, a época mudava pra caramba, né? Então vocês ocupam todo o território Todo o nacional. território nacional. Aí nasci lá e em poucos anos vim para cá. Morei em um monte de lugar do Brasil, Brasília, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Curitiba, Rio, bastante tempo no Rio. E a família da minha mãe é daqui. E aí eu fiz faculdade aqui em Barra Mansa, fisioterapia. E depois que eu fiz fisioterapia, eu acabei ficando no Rio, em Resende. Trabalhei em alguns hospitais, tive a iniciativa de abrir algumas empresas. Hoje eu participo, eu fundei a empresa CHC Saúde, que antes era Cura Home Care. Aí no movimento de nacionalização que até a gente conversou, virou CHC, que são as iniciais de Cura Home Care. É uma história bacana que depois a gente, né, a gente vamos, cada uma dessas histórias aí eu vou esmiuçar bem, né? Legal. Mas é bom, eu já sei alguma coisa, né? Mas eu quero saber muito mais aqui e quero levar o público, né? Tem muita curiosidade de saber a história do empreendedor, né? Que todo mundo acha que é muito fácil, né? Então, e a gente sabe que exige uma luta, né? Todo dia é um leão para matar, principalmente num país como esse. Luiz, você aí. Luiz é resendense, né, Luiz? Eu sou resendense, natural de Resende mesmo. Na faculdade eu fiz em Barra Mansa, mas sem se mudar para lá. Continuei aqui em Resende também. Eu estou enraizado em Resende mesmo, literalmente. Então, eu sou consultor empresarial hoje, formatação de franquia. Até complementando o que a Adonis falou, acho que a maioria dos empreendedores, como regra, começa pequeno, né? Sim. Começa pequenininho, não numa garagem, porque no Brasil, até pouco tempo atrás, era impossível você poder ter um CNPJ dentro de uma garagem. De uma casa, exatamente. Já matava o empreendedor no ninho, já, né? Mas, literalmente. Agora as coisas estão avançando. Bom, gente, vamos lá, que existe uma curiosidade, né? Hoje se fala aí, a gente vê falando do Conselho Tal. Eu tive a oportunidade de umas primeiras vezes que vocês estavam com essa iniciativa, aconteceu até aqui no Manejo, ali em frente ao Dom Bosco, né? Tinha Chique, né? Aí eu me lembro que até os parceiros iniciais de vocês eram a Flag, né? O Black Flag, tinha mais um ou outro ali, a Penélope estava desde o início ali, e agora, recentemente, eu tive a oportunidade de ir no encontro de vocês e vi que os parceiros só cresceram e tal. Conta um pouquinho aí, quem vai falar um pouco assim do que é o Conselho Tal, qual é a ideia disso? Deixa eu iniciar aí, que acho que foi o pioneiro aí. Bom, o Conselho, como você comentou, ser empresário é muito solitário, né? Independente da forma. Por mais que você tenha sócio, continua sendo solitário. E a gente sente na dor, essa dor na pele, e entendemos que pela nossa amizade seria interessante, e por ter segurança, confiança, seria interessante que a gente se aconselhasse um com o outro. Numa iniciativa na minha casa, a gente fez esse movimento, na época da pandemia, onde essa solidão ficou exponencial, né? Então, além da solidão natural do empresário, teve a solidão física dentro do processo de lockdown. E na época eu morava numa casa com um quintal grande, todo mundo com filho pequeno, então estava bem sensível à situação. E aí a gente resolveu fazer um churrasco ali com todas as medidas de segurança possíveis, né? E não espirra na carne. Né? Mais ou menos. Muito álcool, Muito álcool, exatamente. Aí ali ficou as esposas trocando a ideia, né? Com a questão da maternidade muito latente. A Kelly estava grávida. Eu vi o vídeo hoje, cara. Eu achei o vídeo hoje. Isso já foi pós-pandemia. Foi 20. Então tá na saída ali, né? Na saidinha. 23. Mas também não foi nada muito intencional como nasceu o Conselho. Nasceu da uma necessidade nossa. Que depois foi tomando corpo. Mas assim, antes de entrar nesse assunto, deixa eu só fazer como que nós nos conhecemos, né? Sim. Como que a gente chegou nesse formato de conselho, né? Eu já conheço o Léo há bastante tempo, porque ele é filho de militar, eu também sou,
e a gente estudou no mesmo colégio, a gente também parelha a idade. E São assim, mais experientes. não, e a gente frequentava muito o CIMAN, né? Então é um clube que o nosso meio de amigos é o mesmo, igual, né? É igual. Então, a gente já se conhece há bastante tempo. E foi a convite do Léo, quando ele foi presidente da Jovem, né? Da CDL Jovem, que eu fui participar. Aí lá eu conheci o Adonis, conheci o Luiz. Então, assim, a gente se conheceu na CDL, né? Onde a gente começou a ter um pouquinho mais de intimidade, né, participar mais até socialmente das nossas vidas. E aí o conselho ele vem muito em função disso, acredito eu, né? Desse todos vocês conhecimento são aí. egressos do CDL, né? Vocês permanecem no CDL, né? Fazem parte do CDL, mas sempre tiveram já cargos aqui, diretoria, presidência. Você, Léo, foi presidente, né? Eu fui presidente da Jovem. E da CDL Jovem, isso. Da executiva ainda no final. Estou como tesoureiro agora nessa gestão. Mas quando eu fui presidente... Tem 2 pontos que eu queria dividir aqui, Renato. A importância da entidade de classe. A entidade de classe é importantíssimo para qualquer pessoa que queira se desenvolver dentro do seu negócio. Por quê? Porque a entidade de classe torna você um coletivo. Talvez ela não tenha um papel agregador, mas ela torna você parte de um todo. Então, são vários com o mesmo propósito, brigando pelas mesmas coisas, entende? Eu acho interessante quando esse tipo de associação ele tem legitimidade pelo objetivo. Pelo objetivo, então, as pela pessoas representatividade se unem local, não por uma obrigatoriedade legal ou por marcar uma determinada posição ou seguir um líder, né? Que é uma coisa sempre complicada. Mas o que eu percebo no CDL é que existe realmente esse objetivo comum e as pessoas trabalham muito aqui. O Emílio foi um dos primeiros, eu acho que foi a primeira temporada ele teve aqui. Ele é uma pessoa que me fez entender muito da dinâmica do CDL, como a coisa aconteceu, né? E onde o CDL chegou, né? E se mantém, né? Vamos dizer, como uma entidade de referência aqui na cidade. É uma referência. A CDL vai muito pela voluntariedade. Ela não é uma instituição, uma entidade de classe imposta. São pessoas com suas semelhantes, pessoas semelhantes que se juntaram e levantaram a instituição, né? Então, eles precisam gerar valor para a sociedade, para os seus semelhantes, para as pessoas contribuírem voluntariamente, se filiarem, se associarem, né? A gente se conheceu na CDL, como diretor lá, eu fui por um convite do Rodrigo Abate, e na CDL Jovem também. E o Conselho Tal nada mais cara, do que uma replicação do que a gente viveu lá, tá? Porque é network. A gente basicamente se conheceu com mais afinco, assim, foi lá. E veio a pandemia, as questões que fizeram as pessoas se distanciarem. Então a gente se juntou e replicou basicamente o que a gente viveu lá, só que numa instituição menos robusta, né? Mas com um pouquinho mais de autonomia, né? Eu coloco até que a gente colocou um tempero. O tempero resultou no que é o produto hoje, o principal produto do Conselho hoje, que é o Conexões que Impulsionam. Que tempero é esse? Fazer essa convergência de empresários com intenção. Então a gente faz isso com propósito. Você já participou de uma Conexão que Impulsiona, quem não participou está super convidado a fazê-lo. A gente tem na rede social do Conselho Tal ali o calendário do ano, então são sempre 10 edições, sempre não. Até ano passado eram 10 edições, que foi o primeiro ano realmente robusto. Esse ano a gente já fez 11 edições, o ano que vem provavelmente fará 11 também. E qual é o objetivo? Não, esse ano vocês vão fazer 11. Vamos fazer. A programação são 11 edições esse ano. Agora, a próxima semana vai ser o segundo. Terceiro. Não, terceiro do ano, né? Terceiro do ano. Em janeiro foi esse extraordinário aí que a gente puxou, né? Aí teve o mês passado, fevereiro, e agora em março. E aí, esse produto é com o objetivo de fazer um link, de fazer negócio. E esse é um orgulho que eu acredito que é nosso. Todos os encontros saíram negócio, Renato. Uma coisa muito bacana. Do primeiro
que teve ali, que foi no Zizi, o primeiro encontro. Foi fechadão, assim, né? 10 pessoas, foram para 10 pessoas. Do primeiro já saiu o negócio. E aí depois foi só aumentando. Deixa eu trazer alguns dados rapidinho, complementando o que o Léo falou. A gente começou lá no Zizi, que foi o primeiro, e assim, aberto ao público, né? Depois a gente alugou o espaço do Mexido Chique, com alguns parceiros desse network, que é a Penélope, do Flávio. Um abraço Eu pro fui no Flávio. Mexido Chique. Então, ele, desde o começo, acreditou na gente, fruto desse network. E a gente, agora, a gente está no segundo ano, bateu o segundo ano aí não de conexões, que foi reformatado, foi otimizado, mas em 3 edições já foram movimentados 215 mil reais em negócios. Entre pessoas, conectados, não conosco diretamente, tá? Alguns de nós participamos disso, mas não conosco diretamente. O que eu quero dizer com isso? O valor que de pessoas que são solitárias, normalmente saem dos seus negócios para se capacitar e voltar para os seus negócios e aplicar nos seus negócios, só por estar no mesmo ambiente, gerando valor, com a sua diversidade de competências, qualificações e experiências próprias, que a gente coloca muito isso no Hot Seat, né? Essa troca de experiência, de insights e de conselhos, literalmente. Só por estar no mesmo ambiente, fizeram um negócio de 215 mil reais em 3 edições, só por estar no mesmo ambiente. Esse é o valor que a gente trouxe aí para... Na verdade, quem trouxe mesmo são os próprios participantes, né? Olha, empresas que nasceram, né? Isso. Tem empresa que nasceu dentro desse ambiente? Eu conheço 3. É mesmo? 3 empresas que nasceram. É porque, na verdade, quando essa proposta é muito interessante, que ela vai trazer pessoas que estão buscando algo, né, dentro disso. Sim. Já estão com uma ideia que vão empreender, estão procurando, de repente, algum incentivo, alguma palavra, alguma pessoa ali, alguém que possa complementar uma ideia, né? Então, houve ali umas fusões assim, de ideias e novos negócios a partir daí, ou além das fusões, pessoas resolveram partir da... Negócios novos mesmo, sabe? Que foram montados, né? E são pessoas que são até muito gratas a essa nossa iniciativa. E isso é o que faz a gente ter mais gás para poder querer continuar né, com o projeto Conexões que Impulsionam, com esses produtos do Conselho Tal. Fala um pouquinho do Conexões que Impulsionam, que é esse produto do Tal, que eu recebo alguma coisa aqui, mas eu realmente estou num momento assim, de muita demanda. Então, eu estou sendo sugado, assim, passar para cá é um momento de relax, né? Mas eu acompanhei algumas coisas ali, mas o público, para entender, inclusive, qual é a função prática mesmo do Conselho, né? Porque além desse network, né, de você estar fazendo essa junção de pessoas, sempre com uma palestra temática, né? Vocês, desde o início, sempre uma pessoa ali palestrando, colocando o negócio. E aí vocês desenvolveram, esse produto começou quando, qual é o objetivo dele, o que ele faz de fato? Até vale lembrar, Renato, porque essa é uma excelente pergunta, e para complementar um pouco do que o Léo falou lá do nosso início, quando a gente se reuniu lá na casa do Léo pela primeira vez, né, com o intuito de nos autoajudarmos, né? Ainda não tinha um conselho tal, não tinha conexões, não tinha nada. O intuito era, poxa, vamos direcionar uma conversa nossa para um tema relevante e que a gente consiga resolver alguma dor relacionada àquele tema. Tanto que nossa primeira palestrante mesmo é uma patrocinadora nossa, né? É a Yara da To Go. Ela foi na nossa segunda reunião em casa, né? Ainda com o chinelo no pé e a cerveja no gelo. E aí, esse foi o intuito, o quê? Vamos direcionar a nossa conversa para um tema e a partir daí a gente começar a falar sobre... Poxa, qual é a minha dor dentro daquele tema específico? Iniciou-se uma formatação. É a dinâmica do encontro, né? A dinâmica do encontro. A dinâmica, ela eu achei muito interessante a dinâmica, né? E ela inicia, então, na proposta, quando vocês começam, eles já começam com essa dinâmica. Já começa com essa dinâmica, sem o nome de conexões, sem o nome de conselho. A gente não sabia nada. Começou como um happy hour nosso. E aí depois, num segundo momento, mas ainda muito próximo dessa data aí que a gente começou a fazer as coisas, surgiu aí começou a se conectar as pontas, que aí foi uma demanda minha por um desenvolvimento de um novo projeto, de uma nova iniciativa que hoje tem trazido muitos louros para a PIA em função desse projeto que aplicou. Na época eu estava em dúvida se eu seguia ou se eu não seguia.
né? E eu sempre fui um gestor de projetos nas empresas que eu trabalhei, me considero até hoje um bom, vamos colocar gestor de projetos, né? E aí eu falei, poxa, eu senti a falta de um diretor com mais experiência, como na época que eu trabalhava na Natura. E aí, para o quê? Para me direcionar e falar, pô, você está fazendo merda com isso aqui, não vai para esse caminho. E foi aí que eu falei, pô, pessoal, estou precisando de um conselho de vocês podem me aconselhar? Foi exatamente isso, né? Aí a gente sentou lá na CHC, e aí eu fui expor o projeto para eles, e foi daí que a gente falou, pô, isso daqui, eu acho que, né, juntando lá a nossa reunião com esse aconselhamento, acho que a gente pode começar a formatar isso, né, de algo que, pô, talvez tenham mais pessoas querendo. Sim, e aí o Léo teve a iniciativa de, poxa, eu conheço a Jo ali do Mexido Chique, vamos fazer a nossa... Não, ele fez. Ele fez, ele simplesmente pegou e fez. Isso aqui é legal. E assim, a gente, eu considero também, né, que nós aqui, nós 4, nós somos, isso aqui é um grupo de mastermind, né, onde a gente se utiliza e utiliza as experiências, né, o conhecimento de todos nós aqui para os nossos próprios negócios. Então a gente se auto se aconselha, né? Vira e mexe a gente precisa. Toda hora eu pergunto, como é que eu tenho? Inclusive eu preciso de mais conselhos aí com algumas questões lá agora na minha empresa, né? Lá na Protec. Então é esse grupo de mastermind que tem exatamente esse objetivo da gente criar essas conexões entre nós para a gente resolver problemas que nós temos. Que às vezes o Adonis já passou, que o Léo já passou, que eu já passei, e a gente vai aprendendo, né? Porque empresário aprende com outro empresário, né? Então... E aí formata-se conexões. Conexões nesse intuito. Para simplificar, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, é como se fosse um tripé, tá? A gente no conselho lá, tá até na nossa bio lá, que é um clube de negócios e pessoas, né? Mas é um tripé. A gente traz um tema pertinente, que é igual você falou, que vai instruir normalmente algo voltado para o empreendedor. Então vai ter esse conhecimento, absorção desse conhecimento. Você vai ter um network, onde você vai gerar novos negócios, você vai aprender, né? E essa questão, o tripé, network, negócios e conhecimento. Conhecimento, cara, você vai muitas das vezes absorver, principalmente na área financeira. Um exemplo, vai um palestrante lá falar sobre a área financeira. Se é uma dor sua, você tem essa dificuldade, lá nesse ambiente você vai aprender, pelo menos a parte básica e tal. Então, e na conexão, às vezes, se você quiser um aprofundamento, você consegue se aprofundar, porque tá o especialista está lá, está disponível lá. E o network, onde está, o Léo tem uma experiência bacana de uma dor que ele tinha e de uma pessoa de um nicho totalmente adverso do dele, conta essa história aí que é bem bacana. Eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos de mastermind, como o Thiago falou, 2023 e 2024. Então, eu estava em São Paulo. Todo mês eu estava em São Paulo. Existem vários grupos, né, de mastermind em vários segmentos, né? Sim. Inclusive, o meu sócio entrou no grupo do Bora na Obra, né? Que é um grupo de um canal, né? Não, eles fortíssimo, assim, e realmente trabalham inclusive em níveis, né? Para você vai galgando níveis, tem níveis, porque não adianta você puxar uma pessoa, vamos dizer assim, que está iniciando para tentar, ou que tem uma capacidade pequena ainda de gerar, vamos dizer, produto e tal, e jogar com um cara, vamos dizer assim, que necessita de um monstro, que necessita de uma demanda enorme. Você vai frustrar os dois, né? Então eles fazem por níveis. Né? Então os caras que já têm uma capacidade grande de negócio, tem um círculo mais restrito, aí vai abaixando e tal, e nada impede que as pessoas subam de um círculo para o outro à medida que vão ganhando, se desenvolvendo e tal, eles vão sendo chamados e sendo puxados para esses níveis. Eu acho bastante interessante isso. O que eu vivi em 23 e 24 é muito disso. Então eu tive a oportunidade de me conectar pessoalmente com muita gente boa, com muita gente grande, sentar na mesa com bilionários e trocar uma ideia como a gente está trocando aqui, conhecer e trocar uma ideia com o Pablo Marçal, com aquele Victor Damasio, com o próprio filho do Marcos Marques, o Thales Gomes, Alfredo Soares. Então foi bem interessante. Essa perspectiva... Opa!
Olha a técnica aí. Vai lá. É que você vai falando mais macio, né? Mas o microfone, senão fala mais alto. Essa perspectiva me deu algumas oportunidades para trazer o que a gente hoje está entregando no Conexões que Impulsionam. Uhum. Então, uma delas foi a experiência que o Luiz comentou. O que foi? Dentro de um Hot Seat, que é um dos eventos, né? Uma das entregas que a gente faz no Conexões. Então, o Conexões, ele abre, tem ali um credenciamento, tem uma palestra intencional sobre aquilo. Depois tem um hot seat, que são uma mesa de alguns empresários. Um levanta uma demanda e outros vão falando as soluções a partir do seu ponto de vista. Uhum. E depois tem um happy hour. Dentro desse hot seat, em um determinado grupo desses, eu estava com um desafio comercial, que quem me deu a solução foi uma mulher que trabalha em aduaneira. Quer dizer, meu amigo... O seu negócio é de onde? O meu negócio é de saúde no domicílio. Não tinha absolutamente nada a ver com nada. Parece que não, né? Parece que não. E aí é uma coisa interessante, que o que a gente faz? Não é só juntar pessoas, que aí eu acho que é um diferencial nosso em relação às entidades de classe. A gente reúne com intenção. Eu acho que a intencionalidade que cada um de nós 4 aqui tem ao dedicar ali um momento mensal para conectar as pessoas. Pô, eu sei que você, Renato, tem um podcast e o Adonis está querendo lançar um produto dele digital. Eu vou pegar você, pô, Renato, olha aqui, conversa com o Adonis aqui, que eu acho que faz sentido isso, isso e isso. Conectar e impulsionar. Conectar e impulsionar. Eu senti assim, já que a gente está falando de negócio aqui, né, eu tive no último encontro, eu senti uma dificuldade assim que as pessoas têm, inclusive, que elas normalmente vão com aquelas pessoas que elas têm mais afinidade. Exato, cara. Esse é um desafio para nós. Eu acho que é isso que eu fiquei pensando. Qual a dinâmica para fazer isso? Eu acho que poderia fazer aquele negócio das cadeiras antigamente, né, que as pessoas vão rodando e aí para a música senta. Não, na verdade eu solicitei, né? Não sei se você lembra. Mas... Você ficou solicitando, mas não, o apelo não adianta. Não, o apelo não adianta. Tem que ser uma coisa. Tem que ser uma coisa já programada. Mais programada, dinâmica. Vai ter, né? Tem que ser uma. Não, tem que ser uma estratégia qualquer que obrigue o cara a sair da mesa, entendeu? Porque as pessoas têm uma resistência natural, né, de um ambiente novo, diferente, de estar se integrando. Tem umas que têm mais facilidade, mas a grande maioria e a gente acredita até que isso tem que ser um diferencial nosso, porque as pessoas, quando procuram, por exemplo, participar de Conexões que Impulsionam, elas, por terem, né, certa trava, por terem certa timidez, elas querem que a gente movimente as peças, entendeu? É que a gente faça com que ele esteja em conexão, em contato com a pessoa XYZ. Então isso também faz parte aí do nosso ponto de melhoria, né? Da dinâmica, né? Como a gente vai conduzir aí os próximos eventos, porque faz todo sentido. Eu sugiro, inclusive, que as pessoas vão no próximo evento aí, porque já vai ter essa dinâmica aplicada. Qual é a data do próximo evento? 26. Não, então segunda-feira, quando a gente estiver retransmitindo, daqui a 2 dias. Então ainda vai estar em tempo, a gente faz um apelo, já vamos botar um banner assim na transmissão do dia, né? Mas não sei se vai ter vaga, né? Porque os ingressos são limitados. Dessa vez vai ser aonde? Porque vai ser no Labelle, vai ser mas de novo só para 150 pessoas. Mas além desse ponto que você viu de melhoria, para a gente fazer, meio que direcionar, assim, intencional nessa parte também, o que você achou do evento, da dinâmica? O que é? Não, como eu não venho acompanhando, né? Não dá nem para comparar o que foi o primeiro com o que é hoje. Eu achei extremamente interessante, né, o trabalho. Eu acho que o que vocês fazem, que, vamos dizer, pós-evento, né, que é manter essa chama acesa, né, Sim. É fundamental, né, o contato, tá ali mandando mensagem, tá fazendo as conexões, né, provocando, né, criando a comunidade, no caso do WhatsApp. O que eu percebi assim que talvez falte realmente aprimorar essa dinâmica, exatamente para você tirar o máximo dali das pessoas que estão ali, né? Porque tem que tirar o máximo, né? Porque no final
você vai perceber, se você não consegue fazer isso, a pessoa meio que se desanima de ir, porque ela fala, pô, vou ficar, não vou, dessa vez... Quando ela conhece gente diferente, quando ela começa a ser estimulada de alguma forma, isso transforma, né? A forma dela encarar, inclusive, o trabalho de vocês. Esse é um processo, né? Porque eu vejo valor, por exemplo, nisso também, que até que o Léo colocou. A gente foi intencional em sugerir a troca de quem veio junto aqui, por gentileza, troca, vai para outra mesa, procura uma mesa que você não conheça ninguém, porque esse que é o valor principal, né? Porque que não é por gentileza. Não, exatamente, mas é exatamente isso. É isso que eu queria, esse é o ponto que eu queria trazer. Porque o empreender é arriscar também. O empreender é você fazer algo diferente da concorrência, fazer algo para diferenciar. Esse Hot City, a gente não viu aqui na região. É algo que a gente foi vivenciar nos grandes polos aí de São Paulo, e a gente está trazendo para cá, nos inventar roda. Eu participei de algumas rodadas de negócio. Isso, parecido. Mas então, esse daí eu achei interessante. Ali o meu problema foi na hora de falar a minha dor, né? Porque minha dor é a dor de todo profissional que trabalha que precisa de autorização do Estado para concluir seus trabalhos. Né? Essa é a dor que... É uma dor que dói muito. Verdade. O bom dessa comunidade é isso também, que é a extensão do Conexões que Funciona, que acontece uma vez por mês, né? Essa comunidade, a gente tem quase 200 empresários lá, as pessoas externam o seu relacionamento, a gente tem o Talbook, né? Que é pessoas que, como é uma data, cara, às vezes a pessoa já tem um compromisso, não vai estar presente, e é uma extensão que a pessoa também pode adquirir o Talbook, que é do próprio palestrante. O Ramon vai ser gravações lá, né? Vamos botar, porque eu quero então, essa comunidade, o pessoal faz negócio. Ali, o Adonis mesmo teve recentemente precisando do eletricista, veio umas 10 eletricistas, tudo validado já, porque são pessoas que estão indicando já o que já utilizam suas empresas. Esse é um valor de muito... Vamos avançar um pouquinho aí. Vamos falar desse projeto, desse Mastermind, mas está vindo também um outro parceiro de vocês, que inclusive estava na minha mesa lá, né? E que vocês estão aí fazendo um evento que vai acontecer lá no Lena Buffet, né? Exatamente desse grupamento aí. Então, explica um pouco, porque esse já é um outro nível, né? Você já trabalha como se fosse um tal mundial, né? Vamos dizer assim. Como é que explica esse Mastermind desse nível aí? Então, na verdade, esse aqui já foi um convite para eles também. Na verdade, esse é do L só, do tal, a priori, né? Eu espero que eles possam estar junto comigo nessa também, porque instituições, eventos de network, e a gente tenta quebrar esse paradigma, muitas das vezes, por ser concorrente, alguns já vê com maus olhos, não. A gente é o contrário, a gente quer mudar essa cultura. A gente quer somar forças, é sinergia. Este evento da Donep, ele é mundial mesmo, ele desde 1951, iniciou nos Estados Unidos, a maior instituição de relacionamentos que existe, é focado literalmente apenas em network, tá? Então, é para somar força. Repete o nome, por favor. Adonep. Adonep. Tá? Adonep. Tem algum significado essa sigla? Tem, Associação de Homens de Negócios. Tá? Ele mas é voltado para relacionamento de pessoas, mas ele... Foi fundado por uma entidade religiosa, alguma coisa assim? Não por uma entidade de cristãos. É voltado para isso, para pessoas que são cristãos poderem se relacionarem no meio empreendedor. Mas hoje tem profissional liberal, tem militar, a Donep Resende já teve em Resende, só que no meio militar, só devido à circunstância da profissão, né? Acabou se desfazendo por causa foi muitos anos atrás, décadas atrás, por causa dessa questão de alternância de cidade, de local. Então, insustenta, como se fosse o tal aqui, a gente tendo que toda hora mudar de lugar, então fica meio que insustentável. Então, a Donep é voltada para isso, a gente está trazendo para Resende agora, e é algo, cara, validado no mundo inteiro, está em todo o continente, centenas de países, está em todos os estados do Brasil, e é algo totalmente diferenciado, que ele é uma metodologia voltada com o agir de Deus no meio empreendedor. Tá? Pessoas testemunham, como se fosse o como eu fiz, só que voltado do que de fato aconteceu. É algo de realidade mesmo. É algo que eu espero que os conselheiros aqui possam estar comigo nessa jornada aí. O convite já está aberto aí. Tá certo. Bom, gente, eu estou achando muito interessante isso. Quer dizer que essa iniciativa, esse rapaz que estava lá da Donep, né, ele estava na minha mesa, por acaso. Né? Marcelo Patriota. Marcelo. Da Senor. Tá. Da Clínica Senor de Oftalmologia.
Sei. Ah, tá. E ele faz parte já desse grupo? Ele é o presidente da associação. Associação. Não, e da associação em que... Resende. Resende, ele tem uma capítulo, isso. Resende. Tem uma associação já em Resende, ele é o presidente da associação. Exatamente. Gente, e aí? A gente está em março, né? Nós vamos ter mais 8, né? Contando com o de março, 8. 8 eventos, né? E qual é a perspectiva que vocês têm para esses 8 eventos? Vocês vão ampliar mais à medida que a demanda vier ou vocês vão manter o grupo mais fechado? Qual é a ideia? Qual é o planejamento que vocês têm para esse ano aí de... Posso falar? Pode, acho que vale a pena falar da formatação. O evento ele foi criado no seguinte, perdão, valeu. O evento ele foi criado para ter 10 edições, né? Então, das 10 edições, a gente colocou janeiro e dezembro sem episódio. Uhum. Porque geralmente é fechamento de ano, fechamento de início de ciclo e tal. Então, os primeiros 5 episódios do semestre são os 3 primeiros nesse formato que a gente falou, uma palestra, credenciamento às 7, palestra às 7h30. Espera aí, só um minuto. Luiz está saindo, ele estava saindo da francesa, ele tem que ir embora, pelo menos se despede. Senão... Eu estava falando assim, o cara vai sair a François, assim, correndo. É porque a Dona Maria que tem um compromisso, sabe como que é, né? Não, eu tinha que ver com ela se eu quero ficar um pouquinho mais, né? Não decidiu ainda. Tá? Então tem que ir, eu agradeço aí a oportunidade, o Renato, a Marisa aí, Não, você vai voltar. A gente tem muito que conversar. Estou à disposição aí, eu aprendo muito com vocês, aprendo muito nesses relacionamentos com os empreendedores e com meus conselheiros aqui. Então, a gente é conselheiro um do outro aí, como a gente já até mostrou como foi a história do conselho tal. E espero aí que a gente possa fazer a diferença aqui na região sul-fluminense, sul do estado, que é muito carente dessa questão. Eu acho que é um potencial gigantesco por estar no eixo Rio-São Paulo. Tenho certeza que isso aí vai dar muito mais bons frutos do que a gente... Desse feedback, como o Thiago falou, a gente já tem recebido muito e eu espero que a gente possa continuar aí gerando valor para as pessoas, assim como as pessoas geram valor para nós também. Tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado e até breve. Obrigado aí. Em breve estarás de volta. Bom, então, o que a gente pode esperar do Conselho Tal agora em 2025? São 10 edições ordinárias, né, de fevereiro a novembro. Então, as 3 primeiras edições, dividindo em semestres, são 5 edições por cada semestre. As primeiras 3 edições é nesse formato que a gente conversou. São 19 horas credenciamento, até 19h30, de 19h30 mais ou menos umas 8h20 é a palestra, com oportunidade de perguntas e respostas. Mais meia hora começa o hot seat, que é aquele momento de intencional, de levantar a sua demanda e fazer a sua contribuição. E depois disso, mais ou menos umas 9 horas, até umas 10h30, é relacionamento, é networking. Tem um chopp do Flávio, que está sempre conosco, tem um buffet do JR, que é sensacional. Não, é muito bom mesmo. Muito bom. A Black Flag está conosco também há muito tempo. Então, os 3 primeiros de cada semestre são assim, são nesse formato. Sempre com um tema pertinente. Do próximo dia 26 de março é inteligência artificial nos negócios. Várias aplicações, é bem bacana. É uma coisa muito prática. O 4º e o 9º a gente chama do Como Eu Fiz. Então, o 4º episódio desse ano vai ser com o Marcelo Carrasco, que é o proprietário, um dos proprietários e sócios do Zezé Cozinha Italiana, da Vila do Trigo, e da pousada Vila Luna e da pizzaria da Vila. A história dele é maravilhosa, é muito bacana, e ele vai estar contando um pouco da história dele, e a gente vai fazer ali uma experiência de como eu fiz, né? De como é que ele fez, vai ter a oportunidade de perguntar para o empreendedor quais foram os desafios. Não é porque é de restaurante, mas ele tem um gabarito muito extenso, muito bacana. Entendi. E no segundo semestre vai ser o Matheus da Black Flag, que também tem uma história muito legal, é engenheiro de alimentos. A Black Flag está na TT Burger hoje, então todo o mercado tem Black Flag, Zona Sul, está voando, está muito legal. Não, eles estão voando mesmo.
O 5º episódio desse ano e o 10º a gente guarda para a experiência. Então, no 5º episódio desse ano, a gente vai fazer o Tal Valley, que é o quê? Vai ser um dia de eventos. A gente vai colocar a ideia, ainda está para aprimorar, está maturando, mas serão 4 temas cardeais. Então, a gente vai falar de pessoas, vamos falar de finanças, vamos falar de processo e vendas. Então, a gente vai colocar os 4 temas cardeais e vão ter outras dinâmicas associadas a esse tema. Vai ser mais robusto, a ideia é que tenham mais pessoas. E no último, no 10º evento do ano, aí entram algumas associações de classe, como CDL, ACIARCE, Comércio, BNI, que é o Business International Network. Mas eu entendi que seriam 11, né? Foi de janeiro. Porque começou em janeiro. Ah, tá. Janeiro, Não, mas tá. Ordinariamente são 10. Mas esse ano a gente fez de janeiro, que foi a captação do patrocinador. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí vai ter no final do ano, que ainda está maturando, mas a gente vai fazer o prêmio de excelência empresarial. Então, valorizando e entendendo as boas práticas de mercado e valorizando aqueles profissionais e empresários que conseguem estabelecer essas boas práticas. Então, a proposta a proposta é bem dinâmica, né? Então não é uma coisa assim que se repete, né? Vocês estão querendo fazer uma diversificação desse, vamos dizer, desse trabalho, né? Não é só o network, né? É um trabalho de aprimoramento também, de autoconhecimento, aglutinação, de aglutinação, exatamente. Juntar pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com mesmas dores. E dentro desse grupo saem muitas soluções, né? Às vezes numa palestra, ou assim, num treinamento desse, né, de 1 hora, 40 minutos, a pessoa tem ali um insight, 2 insights. A gente geralmente aproveita 2, 3 minutos daquilo tudo que a gente escuta. Não, é que as pessoas ainda, é uma coisa curiosa, mas eu percebo isso, por exemplo, quando começou aqui no podcast, as pessoas pensavam, mas qual é o retorno que você tem, né? Porque muitas vezes o retorno financeiro não se dá no local, às vezes, que você está fazendo. Ele vai se dar em outro local. Muitas coisas que acontecem aqui, porque essa troca, né, que no final você está sentado aqui conversando, batendo um papo, muito do que eu absorvo, né, muita experiência, muita coisa que veio, serviu para mim, de alguma forma, como um incentivo para fazer as coisas que eu estava fazendo. Sim. Então, nós nascemos para viver juntos, né? A gente nasceu para estar junto. E a gente começa a se isolar, né? A vida é um encadeamento de relações, né? Exatamente. Quanto mais você conseguir se aprimorar, conversar, nessa linha de raciocínio mesmo que você trouxe, Renato, eu acho que a pessoa só tem a ganhar, né? Então, participar de eventos assim, estar presente em podcasts como o seu, poder permear essas associações de classe, eu acho que só agrega. A gente tenta trazer, né, a ideia, né, trazer a experiência de pessoas como vocês para o público em geral, porque o podcast ele tem ou mais que ele começou com essa proposta, né? Vamos trazer os empreendedores para exatamente incentivar quem está querendo empreender. Né? Porque muitas vezes a pessoa está naquela dúvida, o que ele vai fazer, então a gente sempre pede um conselho, alguma coisa. Os nossos convidados sempre falam diretamente ao público, então vocês também vão falar alguma coisa aqui, que é sempre a nossa pergunta, né, quando vai chegando no final. E é a pergunta que todo mundo, assim, hoje vai ser em três versões, né? 3 respostas. Então, vamos dizer assim que a gente tem uma pessoa aí que está querendo abrir um negócio, está na dúvida. O que você falaria para ela, Thiago? Logo para mim, assim, de cara. De cara. Não, depois a Dona, vamos de cada vez. Não, primeiro eu vou trazer algumas máximas que eu aprendi na faculdade, né? Eu sou formado em administração e, assim, quando você não manja de um determinado assunto, dificilmente você deve investir naquilo, né? Por exemplo, vou abrir uma padaria. Cara, vou abrir uma padaria. Primeiro eu tenho que tentar entender como que se faz um pão, como que é a fermentação, a maturidade, né?
para depois eu pensar em abrir uma padaria, né? Mas isso também não quer dizer que você não possa abrir uma padaria. Então, o meu conselho para essa pessoa, mas eu tenho uma coisa é muito complicada, eu tenho sempre um sonho de ter uma padaria, vamos voltar na padaria. Mas é bom que você tenha, então, como sócio, uma pessoa que manje bastante desse seu principal produto, que é a padaria, que é fazer o pão, né? De repente você junta aí habilidades, conhecimentos e técnicas e você consegue construir uma boa empresa, um bom negócio. Então a minha dica é você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimentos básicos em finanças, em marketing, em vendas, em gestão de pessoas, que são até os pilares que nós muito utilizamos dentro das nossas reuniões, dentro das propostas que a gente coloca para o Conexões que Impulsionam, são sempre temas muito relacionados a esses 4 pilares, né? Onde você fala de pessoas, liderança, vendas, marketing, finanças. Então, acho que o meu conselho se quer abrir um negócio, você tem que ter conhecimento daquilo, técnico, do que você vai fazer, não só de administração, como também do produto que você quer fabricar, produzir, vender, para não ficar na mão, né? Porque isso acontece muito, né? Muitos negócios se perdem porque as pessoas, eu perdi o pizzaiolo, eu perdi, sabe, a costureira. Então você tem que ter minimamente conhecimentos do que você está As pessoas têm que saber, na realidade, que 80% das empresas que abrem, elas fecham nos primeiros 5 anos, Sim. né? Então, as pessoas têm que ter essa visão. Muito bom. Adonis? Isso é um fato, né? Isso é um fato. Não, isso é um fato. Uma estatística. É uma estatística que é pesada. Ou você está dentro ou você está fora. Mas vamos lá. E você, Adonis? Renato, eu acho que o Thiago ele foi muito preciso nas palavras. Eu, ao invés de colocar sobre uma organização, uma administração, eu falaria para a pessoa treinar muito a sua resiliência. Isso. Né? Por quê? Porque você acaba passando por algumas montanhas-russas no seu percurso enquanto empreendedor. A pessoa que não tem essa resiliência, ela acaba deixando a desejar na hora que precisa correr atrás de, se desesperar porque faltou, por exemplo, o pizzaiolo, ou o padeiro, ou o negócio que for ali. E acaba que, nesse momento de querer resolver as coisas, ele sai do querer empreender para ser o empresário, para ele começar a fazer as coisas e começa a se sobrecarregar, e começa a deixar a vida familiar de lado, começa as coisas a se bagunçarem. E eu acho que entender como que a resiliência, a força que ele pode ter na hora desses momentos para poder resolver um problema, é um dos caminhos para ele conseguir nadar mais longe e chegar ali nos objetivos dele. Então, eu acho que como treina a resiliência, aí tem a resiliência, eu acho que é igual a experiência. É um fogo que só se mostra queimando. Então, agora você, Léo. Eu estou querendo... Deixa eu só completar aqui o Adonis. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Isso você tem que fazer até dar certo. Aí você parte. Ou saber quando sair, né? Ou saber quando sair também. O famoso sou teimoso ou sou persistente. Essa é uma dualidade aí. Se a pessoa não se conhecer, porque a persistência é uma virtude. Tem a ver com resiliência. A teimosia é um vício. Aqui a gente acaba, quando você é o empresário, começa a dar certo nos seus negócios, a fazer as coisas acontecerem, você acaba se tornando um empresário, como é que eu posso dizer? Um serial entrepreneur, né? Que é aquela que... serial entrepreneur. Ou seja, você acaba não tendo só um negócio. Né? O Thiago tem mais Léo já teve mais de um negócio. A gente, enquanto conselho, está formatando esse novo negócio. Eu também já tive outros negócios para além da PIA. E sempre teve um jargão no meio que comece rápido, faça rápido, erre rápido e feche rápido, se for o caso. Né? Principalmente isso para... Não persista no erro. Não persista no erro. Olhe os indicadores e seja frio nesse sentido. Vamos lá. Léo, vamos lá. Eu estou querendo abrir um negócio. O que você diria para mim?
Rapaz, eu falaria 3 coisas para você. A primeira, seja plural, que vai muito ao encontro do que o Thiago falou. Só que o que é o ser plural? Pensa no exemplo da padaria. Eu estou trabalhando aqui nas montadoras. Eu sempre fiz pão caseiro em casa, tá? Então, por qualquer motivo, teve uma demissão em massa, eu vou fazer agora pão porque eu amo pão. Só que eu tenho que ser plural porque não é só o pão. Eu estou falando do produto. Eu preciso saber de vendas, eu preciso saber tem que ser generalista, então tem que ser plural. E a pluralidade passa também, por exemplo, a pessoa não tem que ir só no Conexões, ela não tem que ir só no Sebrae, ela não tem que ir só na entidade de classe. Ela tem que permear todas as possibilidades possíveis de adquirir conhecimento. Ver um podcast, ler um livro, conversar com alguém mais experiente e até mesmo dar orientação a alguém menos experiente. Então, primeiro ponto, ser plural. Segundo ponto, ter propósito. O meu propósito de vida é a natureza. Pode ser o seu propósito se o seu negócio for relacionado a isso, mas eu acho que tem que ter uma chama que vai além, e aí eu acredito que vai no ponto que o Adonis falou, porque esse propósito lhe dará a persistência, a resiliência e o processo como um todo. E o último dos 3 é ter um ponto que eu acredito que é o que todo empresário tem, que é ter o ativo social. O que é o ativo social? Você saber conversar, saber conduzir a pessoa e aqueles que vão ser os seus pares, sejam eles iguais, subordinados ou superiores, ao seu propósito. Então ter ali um ativo social onde você consegue ter conversas difíceis de maneira madura, de maneira adequada e de maneira clara. Então, a minha dica, que são 3, né, que são os 3 aqui, ser plural, ter um propósito e ter um ativo social, que todo mundo tem. Começa desde lá da primeira relação social, que é a família. Tá certo. Gente, a gente está chegando aqui no final. Se a gente for bater papo, vai longe, né? Porque multiplica por 3, né, cara? É muita vontade. Mas eu já vou falar aqui, abrir o convite, né? Então, vocês vão ser a sequência, próximos 4 programas vai ser o tal individual. Né? A gente vai conversar individualmente, vou abrir com o Leonardo, não vou pela ordem, tá? Não, que eu já tinha falado com o Léo, já tinha batido um papo com ele, então vamos começar de trás para frente. Semana que vem a gente vai retransmitir isso devido à falha, né? Já vamos estar fazendo com a mesa nova, né? Quando vocês vierem, já vai estar com outros microfones, com outras coisas que a gente já está... Vou estrear o microfone, galera. Vai estrear um microfone novo. Legal. E aí, gente, o negócio é o seguinte, eu queria agradecer muito aí, tem um pessoal que também sempre nos apoia. Esse ano a gente conseguiu falar com a .com, né? Nosso amigo Gustavo, Raed e tal, que sempre dá uma força aqui pra gente e fazem essa divulgação. Então nós já temos uma parceria com eles, então eles vão divulgar todos os programas aí dentro da página dele, do link deles lá, que eles impulsionam, né, dos stories. Então, agradecer a eles esse ano, agradecer a presença de vocês aqui, que foi muito legal, né? E é isso, começamos de pé direito o Mais Que Podcast, a 4ª temporada. Então eu queria agradecer a todos que estão aí, né? Gente, é isso. Então, semana que vem, nós vamos estar transmitindo esse programa aqui, mas na outra semana, que é quando vocês vão estar vendo isso daqui, a gente vai estar com o nosso amigo Leonardo aqui, da CHC. Ele vai falar muito da história empresarial dele, eu estou muito curioso, esse papo vai ser muito bom. Depois nós vamos ter ali, então de trás para frente, nós vamos ter o Luiz, o Adonis e fechamos com o Thiago, tá certo? As 4 semanas aí. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Valeu. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu. Obrigada. Mas muito bom, cara. Pô, bacana. Passa muito rápido mesmo. Nossa, passa muito rápido.